que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nesse primeiro horário das 7 às 8 da manhã, também com reprise das 10 às 11 da noite, com reprodução também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas da manhã, e no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e nas segundas-feiras também pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós convidamos você a se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias do Sul, né, e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos programas, do Razões da Fé, das mensagens do nosso bispo, os cortes que também a gente faz para a formação, bem como os outros materiais que a gente disponibiliza. Hoje o nosso tema é a questão da liturgia, né, a partir da carta apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, lançada no ano de 2022. E o tema, litúrgico ou não litúrgico? A beleza da oração do povo de Deus. Nossos convidados, o padre Marciano Guerra, que atualmente é reitor do Seminário Maior São José em Caxias do Sul, estudante da liturgia do Vaticano II e que está se preparando para um mestrado em liturgia a partir da metade do ano. Bem-vindo, padre Marciano, obrigado por ter aceito o convite. Olá, Felipe, Leandro e nossos amigos que acompanham nosso Razões da Fé, que está ganhando cada vez mais público, força, né, essa retomada do Razões da Fé. É uma alegria estar aqui para falar sobre esse amor que todos nós temos pela liturgia. E o nosso segundo convidado, Leandro Ávila, que é jornalista, radialista, cantor e compositor, assessor de comunicação aqui do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, e também coordenador de liturgia do Santuário. Ávila, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, viu, Padilha? Um abraço a todos, um abraço para o Padre Marciano. Vamos conversar disso que faz parte da vida do cristão, né? De forma plena e completa, né? Exatamente. Hoje nós vamos começar este processo de formação litúrgica também a partir dos documentos da Igreja, sobretudo do pontificado de Francisco, do Papa Francisco, mas também olhando a Constituição do Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, né? E como base desses nossos programas, dessa série que nós iniciamos hoje, nós temos então a carta apostólica Desiderio Desideravi, em latim, né, que vem então desejei ardentemente, que nos recorda então Jesus na ceia, onde ele vai dizer que ele desejou ardentemente viver e ter a ceia com os seus, partilhar, né, instituir a Eucaristia e ter a ceia com os seus discípulos. Padre Marciano, contextualizando já o tema, o que a Igreja entende por liturgia e como ela foi aperfeiçoada na vida da Igreja ao longo dos séculos? Essa palavra liturgia, né, ela vem de outras duas palavras, né, que significa então povo, laos, povo, ergon, trabalho, ação, ofício. Por isso, essa palavra grega, ela no primeiro momento não está ligada estritamente ao cristianismo, mas ela significa ação do povo, ou ação em vista do povo, ou para o povo. Então, em termos assim anteriores ao cristianismo, mesmo no contexto do Império Romano, eram ações realizadas em vista do povo, inclusive se chamavam liturgias, momentos ou solenes ou obras que se faziam em favor... A construção de uma ponte por exemplo, era um ato litúrgico. Por exemplo, ou uma estrada ou coisa do gênero, né? Em contexto cristão, é claro que a gente vai ter a assimilação desse termo e a compreensão desse termo também a partir da tradição judaica, né? O que é a liturgia em termos cristãos? É também ação do povo, celebração do povo, essa segunda palavra ligada à liturgia, celebrar, tornar significativo, tornar célebre, tornar importante. E humanamente nós gostamos de fazer ou realizar liturgias, né? Se a gente for pensar,
cada um na sua casa tem as suas liturgias, no sentido simples, né? As suas ações que são significativas, que dão sentido para o fazer. Então, em termos cristãos, nós chamamos liturgia a ação do povo que celebra a sua história, que é sempre a história de Deus envolvida na história humana. Então, nós celebramos, nós tornamos célebre a vida de Jesus, a história de Jesus, na história e na vida da comunidade de fé. Então, a própria vida de Jesus foi uma liturgia, foi uma ação para o bem do povo. Sempre em duas dimensões, também na vida de Jesus é assim, palavras e obras, como também na liturgia permanece. Ritos, são as obras, o corpo, o olhar, o toque, os gestos, né? E as palavras, que são as orações, que é o canto, que é aquilo que nós vamos realizando. Então, quando nós falamos de liturgia nesse sentido, nós também destacamos que essa liturgia ela vai ganhando ao longo da história diferentes expressões. Claro que no primeiro momento a base está na última ceia, né? Por isso o Evangelho de Lucas 22:15, como é citado pelo Papa, né? Desejei ardentemente comer esta ceia pascal. A última ceia de Jesus, que foi expressão de toda a sua vida, ela quis ser um momento de encontro, de oração, de celebração, de amizade, em que Jesus, ele então, através daquele rito da última ceia, partindo as ervas amargas, comendo o cordeiro pascal, e num certo momento, como nós sabemos, Jesus então, segundo o Evangelho de João, se levanta e lava os pés dos discípulos. Isto é um rito, né? Ele se levanta e faz esse gesto, não simplesmente porque os pés estão sujos, mas porque esse lavar tem um significado profundo, que ajuda eles a entender qual era a missão de Jesus e qual era a missão que os apóstolos e toda a comunidade de fé é chamada a realizar. Depois ele pega um pouco de pão, um pouco de vinho e diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. E por fim ele diz, fazei isto em memória de mim. Então esse é o mandato, né? A liturgia cristã é fazer memória da vida de Jesus, né? Memória da vida de Jesus, que é sempre a Páscoa de Jesus, que tem na Páscoa o seu momento culminante, mas toda a vida de Jesus é Páscoa, toda a vida de Jesus é a revelação do amor de Deus, é a entrega do Filho de Deus pela salvação e pela vida plena da humanidade. Então, desse fazer isso em memória de mim, ao longo de toda a história nós vamos ter esse fazer memória por meio de ritos, de símbolos. Por exemplo, né, se a gente for pegar como nós construímos uma igreja hoje, né, existiram e existem diferentes modos de organizar. Por exemplo, até o século VIII não existia bancos dentro da igreja, né? Então a gente fala de um desenvolvimento na arquitetura. O canto litúrgico, né? Nós recebemos a tradição do Antigo Testamento, de Israel, o canto dos salmos. Mas isso vai sendo desenvolvido, canções, textos, etc. Depois o próprio rito, né? Por exemplo, durante a missa, nós temos procissões. A procissão de entrada, a procissão das oferendas, a procissão da comunhão. Há um desenvolvimento. Então, ao longo desses 2000 anos, isso é muito importante, há uma riqueza de ritos, de formas, de símbolos que vai sendo desenvolvida. Então, a gente chega até o século XX, né, com diferentes expressões. Uma visão diferente também da própria liturgia, né? Exatamente. Inclusive com algumas situações que elas foram, a gente diria, talvez menos boas. Até um certo momento, né, no início do século XX, se começa a ter consciência que, para muitos, a liturgia ela se tornou assistir à missa, né? Sim. E isso é um limite, né? Mas há uma riqueza nesse desenvolvimento. E a partir disso eu já vou emendando a pergunta para o Ávila. O que a igreja quis com a Constituição Sacrosanctum Concilium do Vaticano II? Eu acredito que é um dos momentos mais bonitos da igreja. Porque a gente tinha, até grande parte,
o Padre Marciano vai poder me concordar ou não comigo, mas uma igreja muito voltada ao próprio clero. Sim. E falando como leigo, a gente tem no Concílio Vaticano II uma abertura muito grande aos ministérios leigos. A gente tem uma construção na história, e essa construção segue até o Concílio Vaticano II, né, de coisas que estão sendo realizadas. Eu gosto muito de estudar música litúrgica, e a gente vê lá, primeiro a constituir músicas e organizar um rito foi Santo Ambrósio, que às vezes a gente nem cita tanto ele. Chega um ponto em que a gente está tão perdido, cada um está criando as suas músicas, cantando o que quer, que o Papa Gregório diz, não, gente, não pode mais ser assim, a gente tem que criar, e ele cria uma norma. Chega no Concílio Vaticano II, a gente vê essa norma não ser esquecida, mas se expandir para que os leigos possam novamente retomar a sua ação junto à liturgia. Então eu vejo no Concílio Vaticano II um olhar, como disse o próprio Papa, né, um abrir a janela da igreja para que o Espírito Santo possa novamente, não que ele deixou alguma vez de iluminar, mas trazer um sopro novo, né, que é o próprio Cristo, que também é sempre novo, que nos faz olhar para o Concílio Vaticano II e dizer, olha, vocês todos venham celebrar. Aí se abre a língua vernácula, né? E é importante a gente sempre olhar para a liturgia com o olhar de que quando uma coisa nova vem, a gente não renega o nosso passado. Perfeito. Né? Ao contrário, esse processo do Vaticano II, a partir do movimento litúrgico, ali depois do ano 1900, é uma retomada das fontes da antiguidade, né? Quando começa e o Desiderável fala muito disso. Perfeito. Então a gente vê assim, um dos erros, falando mais na minha área que é música, a gente tem lá a partir do Concílio Vaticano II, então agora a gente canta na nossa língua, a gente vai cantar o que a gente quer e vamos simplificar as coisas para o povo cantar melhor. E se comete grandes erros. Aí nessa história aí, lembro de quando eu aprendi, como o Glória, que é um hino antigo, imutável, porque ele tem, às vezes a gente peca na liturgia por não conhecer a riqueza que a gente tem. O hino, por exemplo, o hino do Glória, ele é muito rico, ele traz muitos aspectos, ele é penitencial, ele dá glória, ele reivindica a Trindade, ele chama a participação do povo. E aí a gente simplesmente cortou isso e popularmente disse, vamos cantar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está valendo. Então, hoje o Desidério Desejável eu vejo que vem. Vamos ao Concílio Vaticano II e vamos ver o que é nossa raiz. Entende? Então eu acho que a questão do Concílio Vaticano II foi talvez uma das... Acredito eu que, respeitando cada concílio, foi o maior concílio em termos de buscar a própria igreja ser igreja. A gente diz que é o maior evento eclesial no século XX, talvez retomando um pouquinho para quem nos acompanha, né? O concílio foi entre os anos de 62 a 65 e havia toda uma série de movimentos dentro da igreja extremamente amplos na Bíblia, na liturgia, nos estudos diversos e também um apelo de toda a igreja em todo o mundo, né? E o Papa João XXIII então diz assim, vamos nos voltar para a nossa identidade como igreja. O adornamento. Exatamente. Vamos nos voltar para a nossa identidade como igreja, mas também, e a primeira ação foi a reforma, a Sacrosanctum Concilium, que pede então a reforma de todo o rito romano, e através desse pedido, então, a reforma do missal. Então, para quem tem mais cabelo branco que nos acompanha, né, talvez as coisas mais exteriores estão na missa que era celebrada em língua latina. De costas, o padre de costas. Então, versum Dei, né, então todo o povo voltado para Deus e o padre diante de Deus, mas de algum modo a experiência de ser um espectador. Por isso tinha as devoções, né, a minha mãe conta que rezavam o terço ou tinham algumas orações enquanto, e isso era na prática, né, enquanto o padre celebrava, né, o sacrifício. Então, de algum modo, as pessoas assistiam, tanto que a gente conserva, é interessante, né, como os termos, eles, a gente peca neles, né, todos nós celebramos a Eucaristia, não é Sim. o padre que celebra, né? E no rito antigo a gente tinha uma intuição assim, né? Como começava o missal, né? O padre sobe ao altar, né? E no ritual pós o concílio de 1970 diz reunido o povo. Então
Começa pelo povo que se reúne em E assembleia. no Vaticano II, a própria compreensão de igreja enquanto povo de Deus, né? E nisso a gente retorna também ao início da igreja, a igreja primitiva que se reunia para celebrar, né? Exato. Na verdade, há um grande retorno, né, para a nossa essência. E o concílio procura, na liturgia, retomar o sentido teológico daquilo que é realizado, né? Porque a gente tem coisas muito externas. O modo de eu receber a comunhão, por exemplo, né? Qual é o sentido teológico do meu corpo, do meu gestual? Quando eu estendo as minhas mãos, quando eu digo amém, né? Sim. Qual é o sentido que o meu corpo está dando para aquela ação? Então, isso que o concílio procura trazer, sobretudo numa palavra que ela é muito importante, que é a ritualidade, a beleza do rito, né? E de eu me sentir parte com o meu corpo, com a minha voz, com tudo, de uma comunidade de fé, né? Não sou simplesmente eu que sonho de noite, né? E digo assim, amanhã eu vou me deitar num certo momento porque eu acho que expressa melhor. Não, eu pertenço a uma comunidade e o que eu realizo tem um sentido profundo, espiritual, ritual, simbólico. O concílio procura fazer essa retomada. Eu não estou assistindo a algo que né, estou participando. É uma ação do povo, a participação ativa, por isso, plena. Liturgia, né? Exatamente. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7, também pelas redes sociais. Nosso tema hoje, litúrgico ou não litúrgico? A beleza da oração do povo de Deus. Nossos convidados, o Padre Marciano Guerra e o Leandro Ávila, aqui do Santuário de Caravaggio. Padre Marciano, por que o Papa Francisco quis publicar a carta apostólica Desiderio Desideravi e o que ela significa? Então, o Papa Francisco, talvez nós peguemos ou tenhamos muitas vezes chavões sobre o Papa, né? O Papa é isso, o Papa é aquilo. Isso é sempre um risco, né? Nós, como católicos, estamos, né, tem uma expressão em latim, com Pedro e sob Pedro, né? Ou seja, com Pedro, com o Papa e também a partir daquilo que é o governo, a orientação que o Papa nos dá. E um dos aspectos que aparece muito no papado de Francisco é a liturgia. É a liturgia. Pode parecer que não. Às vezes nós pegamos frases aqui e ali, na internet, isso e aquilo, mas o âmbito da liturgia é de muito impacto para o Papa Francisco. O Papa, ele é muito pastoral, né? Perfeito, perfeito. Ele sabe o quanto esse aspecto é importante. Então, o que está em jogo nessa carta? Que ela está ligada a uma série de outras intervenções no Papa, que o Papa realiza na liturgia, seja o seu próprio modo de celebrar, os seus paramentos, a sua linguagem, o seu modo de fazer a homilia. Tudo isso já é uma comunicação. E várias outras intervenções, elas têm como que a cereja do bolo, nesse momento do papado, esse texto. Por que ele lança esse texto? Nós falávamos do bloco anterior sobre o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, ele tem duas grandes linhas. Uma é realizar a reforma da liturgia através de novos livros litúrgicos, de uma reforma do rito romano, né? Então, através daquilo que nós chamamos o missal, que é o livro que contém a teologia e o rito de cada missa, para o pessoal que nos acompanha, é o livro que está sobre lá o altar, onde o padre faz as orações, mas aquele livro não é do padre, é o livro que orienta e tem a espiritualidade e a teologia de toda a missa. E assim foi feito também com o casamento, com o batismo, com o ritual de bênçãos, com as celebrações de exéquias, tudo isso foi reformado. Mas o concílio não queria só reformar os ritos, tem uma segunda dimensão, que é a promoção da liturgia.
ou seja, a formação do povo, uma consciência do que nós celebramos, né? E isso é o foco dessa carta. O Papa escreve uma carta que é, na verdade, uma meditação, convidando todo o povo de Deus, seja quem preside a liturgia, os padres, os bispos, quem trabalha e serve a liturgia, cantores, leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, e o povo em geral, para que possa compreender e se sentir cada vez mais um povo que celebra. Então, o grande objetivo dessa carta tem a ver com, a gente diria assim, com a difusão dessa formação, desse conhecimento. Então a gente tem uma profundidade, mas que às vezes a gente não conhece, né? Então esse é o sentido. E o Papa usa, né, lá no número 27 em diante, a ideia de formação que ele retoma de um grande teólogo chamado Romano Guardini, porque talvez quem nos acompanha pode pensar assim: como que eu me formo? Quem serve em primeiro lugar? Nós padres, cantores, pessoas que servem. Como que eu me formo? Como que é essa formação para a liturgia? Pensemos o seguinte: quando os discípulos tiveram a experiência com Jesus ressuscitado, não é simplesmente uma informação. Jesus ressuscitou. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu amo a Deus, eu amo os irmãos. Não basta só uma informação. O processo de formação, de configuração da nossa vida a Cristo, que é isso que acontece a partir do batismo, em todo o nosso caminho, é um processo que passa pelo conhecimento. Então é uma formação do nosso conhecer, mas não pode ser só intelecto. Se fosse assim, a gente leria um livro e estaria todo mundo salvo. A gente leria o Evangelho uma vez, a gente estudaria e seria suficiente. Nós sabemos que não é. Por isso é a formação pelo intelecto, mas é também a formação pela participação na celebração litúrgica. Então nós nos formamos, segundo o Papa, e ele quer, através desse texto, firmar isso. A formação do povo de Deus passa para que a gente tenha momentos de estudo, momentos de formação, que a gente também tire o capricho de ler, depois a gente pode dar algumas dicas, né? De ler textos, subsídios à própria ler, estudar, fazer formação, participar da formação na paróquia, provocar, né, também, porque às vezes nas paróquias a gente não tem esses espaços de formação, mas também a própria celebração, ela é formativa. A vivência é formativa. O Leandro dizia antes sobre o hino do Glória. Aquele canto e aquele hino entoado pela Assembleia, ele me forma, porque eu digo ali quem é Deus, quem eu sou diante de Deus, como que eu pertenço a esse povo santo de Deus, né? Então, a Desiderio Desideravi tem toda uma riqueza, mas está sobretudo nesse âmbito, né? Na promoção da vida litúrgica, na manifestação e na redescoberta do sentido espiritual e teológico que cada celebração litúrgica tem, cada rito tem. Então, esse é o sentido da Desiderio Desideravi que o Papa traz, assim, depois de outras intervenções dele, como a cereja do bolo, digamos assim, das suas intervenções no âmbito da liturgia. Perfeito, Padre Marciano. Acho que esse esclarecimento ele é muito importante para que a gente também, enquanto liderança e mesmo como povo que participa das celebrações e celebra junto, e como que somos impactados pela internet, pelas notícias, a gente não pense que o Papa Francisco está impondo algo ou que é uma coisa para punir algo ou alguém. Não, mas que é um processo de amadurecimento. Acho que tudo é processo na vida da igreja. E já vou para a pergunta para o Ávila. Né? Na Desiderio Desideravi, o Papa escreve que a liturgia é o lugar do encontro com Cristo. Diante disso, qual a importância de nós celebrarmos bem, né? Celebrarmos com dignidade, sem fanatismos nem fundamentalismos ou uma mera inovação sem qualquer sentido?
É interessante, eu quero complementar o Padre Marciano, porque para mim o Papa Francisco é o Papa da coerência. Não que a gente tenha papas incoerentes, mas ele é muito coerente. A gente pode e ouve muitas coisas faladas sobre o Papa de pessoas que não o conhecem. Porque se tu parar para ler os textos dele, para ler as atitudes, né, como retomada de coisas tão importantes que ele fez durante esse tempo de pontificado, a gente pensa, não, mas ele é um papa pastoral, meio populista, e isso não é verdade, ele é muito profundo e deu orientações, tanto é que a gente vê muitas vezes o próprio Papa Bento XVI salientar a pastoralidade e a visão e também os documentos do Papa Francisco. Então a gente tem, na Desidério Desiderável, para mim, esse explodir de uma consciência, de um chamado à formação. Então, aqui na nossa forania, na nossa área de Farroupilha, a gente teve, sei que o senhor era para estar conosco lá, né, de um curso de formação, que ao ler a carta, o padre Ricardo Fontana, nosso reitor aqui, já... Primeira coisa que surgiu, e é interessante isso, porque isso é o verdadeiro significado da Desidério, que é chamar a formação. Ele decidiu, vamos fazer, mas não só para A, para B, não, para todos os ministérios. Então a gente teve nos encontros todos os padres da forania representados, todos os encontros, né? Padre, não vou citar os nomes, senão vou esquecer de algum, mas citando aí o padre Johnny Fachinelli, que é o coordenador da região do Farroupilha. Todos os padres aqui do Santuário, Dom Alessandro, todo mundo participou. A gente tem lá os ministros da Eucaristia, os novos, mas todos os ministros da Eucaristia, grande parte. A gente começou o curso com 120 vagas e terminamos com 200 participantes. Foi um curso que, para mim, foi o primeiro que eu vi isso. Houve um crescimento porque as pessoas foram se interessando pelos assuntos e pedindo para vir, e ficou aberto, e o pessoal foi vindo. Então a gente teve uma formação que os padres estiveram, e isso é muito importante. Todo mundo trabalhar na mesma linguagem, aprofundar juntos, porque nós também estamos aprendendo, né? E também são professores que estão ao lado também, que vai lembrar alguma coisa. Sim. Então é muito interessante a participação. Nós tivemos os ministros da Eucaristia, os leitores e os músicos. E durante grande parte dos encontros, a gente entendeu a igreja, a gente entendeu o concílio, a gente entendeu a missa, para depois as especificações de cada um. A gente foi ter música litúrgica, que foi para todos, que foi eu que participei junto, não como um mero professor, mas junto, aprendendo junto, e tive que estudar bastante, isso foi muito bom. Mas a gente teve depois para os leitores e depois, especificamente, a gente trabalhou música litúrgica. Então, para mim, isso é a forma mais coerente, né, reutilizando a palavra, de se trabalhar a Desidério Desiderável. Porque aí o que acontece? A gente tem um entender dos ritos, um entender dos mistérios, o entender o que se celebra. Porque eu sempre fui defensor de que o nosso povo é o povo mais dedicado que tem. O povo que vem cantar na missa, o povo que vem trabalhar de missa, nosso povo é especial demais. É um povo que se doa, é um povo que ama a Deus e que, se peca em alguma coisa litúrgica, é por não conhecer, não por ter má vontade. Sim. Então, se nós oferecemos a formação, a gente vai evitar, né, tanto esses excessos, né, porque uma das coisas mais bonitas que eu gosto de aprender, para mim, é o curso do Celebre com Francisco, que é assistir às missas que ele celebra. É uma missa significativa, simples, não falta nada, não sobra nada e pode ser rezado da mesma forma em qualquer comunidade. E isso, para mim, é o grande acontecer do Francisco. A gente vê ali, mas como a gente vai usar as cores da liturgia? Olha lá para o Francisco, tu vai ver que a toalhinha é branca, tá na casula, entende? Então tu vê que as cores estão ali e tudo é muito simples. A questão, a gente falava do uso do sino, né, que liturgicamente ele era usado para anunciar, na época que se rezava em latim, a consagração. Hoje em dia ele não teria mais função, mas lá ele é colocado de forma muito singela. E assim outras ações litúrgicas que acontecem nas missas com o Papa Francisco. Eu lembro que antigamente a gente tinha uma situação grande quanto à questão do vamos rezar, como se chamava, ação de graças. Sim.
não existe uma ação de graças por toda a missa, ação de graça. Mas nas missas do Francisco, tu vê o canto de pós-comunhão, que ele entra, porque esse silêncio é do sacerdote, ele entra no silêncio e sai no silêncio, e quem vai falar é o Papa. Então, todos esses atos do Desiderio e Desiderave estão na vida de Francisco, e por isso é tão forte. Né? Perfeito. E uma coisa que eu queria salientar, já encerrando essa parte, Padilha, é a questão do desejei ardentemente. Isso para mim é uma das palavras mais fortes, uma das mais fortes que Jesus usa ao longo da sua vida. Porque a gente vê um belo diálogo interno no momento de assumir o cálice, né, o cálice da dor, o cálice do sofrimento. A gente vê Jesus questionado em algumas situações, mesmo lá diante de Lázaro, que ele chora como um amigo que perde o amigo, mas nessa hora o que ele desejou ardentemente era estar na Eucaristia. Né? Não lembro de um outro momento em que Jesus tenha dito desejei ardentemente. E é um desejar estar com cada um de nós, né? O que o Papa diz, e nesse sentido, é de que esse desejo de Jesus, ele ecoa pela história, né? E cada um de nós, a gente não compra um lugar nesta mesa da Eucaristia, Papa né? salienta muito isso, a gente não conquista pelas nossas obras, porque a o gente dom é maior, bom, né? Mas é um dom, é o desejo de Jesus de estar conosco, ardentemente. Né? E esse desejo ardente do seu coração. E por isso, por entender que o Papa Francisco também nos dá aulas de liturgia pela sua prática, né, e pela sua vivência, ele publicou também um motu próprio, um documento voltado muito às questões das missas em rito anterior ao Concílio Vaticano II. E essa pergunta ao padre Marciano: o que foi o motu próprio Traditionis Custodes e o que, por meio desse e da Desiderio Desiderave, a Igreja quer superar? O que acontece é que, a partir da experiência do Concílio Vaticano II, nós tivemos diversos grupos que, de algum modo, reagiram, vamos dizer assim, negativamente a esse processo do concílio. Desde alguns anos posteriores ao concílio, lá pelos anos 70, 80. E alguns desses grupos, eles diziam assim: olha, o concílio e a reforma litúrgica, pegando como aspecto central aqui, deturpou ou é uma ruptura com a tradição. E por isso houve várias situações difíceis, algumas situações até de ruptura com a comunhão de fé na igreja, né? Que ainda acontecem. Então, havia toda uma preocupação, sobretudo de João Paulo II, Bento XVI, para que essas pessoas não se sentissem fora da igreja. E por isso, Bento XVI, sobretudo em 2007, ele autoriza que os padres possam rezar aquele rito anterior ao Concílio Vaticano II. A gente chama uma forma extraordinária do rito romano. Então, a missa celebrada em latim, com o padre então voltado, não de frente ou parte da Assembleia, mas nesse sentido voltado para o altar. E isso foi um desejo do João Paulo II e do Bento XVI de comunhão, de aproximar-se, de que essas pessoas que achavam que de algum modo houve uma deturpação da tradição litúrgica pudessem permanecer na comunhão. O que acontece é que o Papa Francisco fez uma consulta a todos os bispos do mundo e o que se percebeu, na verdade, é que esses grupos, eles estavam realizando o contrário daquilo que era o desejo de Bento XVI, que era gerar a comunhão. Na verdade, eles estavam gerando uma negação da comunhão da igreja, porque eles se firmavam como os únicos que estavam fazendo a liturgia certa. Alguns dizem até umas expressões que são verdadeiras absurdos, né? A liturgia de sempre, por exemplo, né? E isso o Papa, então, em 2021, a partir dessa consulta, publica Traditionis Custodes, né? Quer dizer, cuidar da tradição, para dizer que o rito romano só tem uma forma. Isso é a grande tradição da igreja. Nós não podemos ter, por exemplo, né, vamos dizer que aqui no Santuário de Caravaggio a gente tivesse a missa das 8, é celebrada numa forma.
E a missa das 10 é de outra forma, com outros textos bíblicos, com outro jeito de rezar, nós vamos ter que mexer no altar. Não, existe uma única forma do rito romano. Então, todos os padres ordenados a partir daí não estão autorizados a essa missa, e o bispo diocesano é que legisla, porque de fato pode ter em algum lugar um grupo que se identifica com esse modo. Então o bispo, particularidade, o bispo vai nomear, então isto sim, mas não que eu, Padre Marciano, agora vou chegar numa paróquia e vou dizer, eu gosto, tem 4, 5 pessoas que gostam, e a missa das 11 da manhã de domingo não será mais na forma ordinária. Então, esse texto, ele foi bastante aplaudido pelos bispos em todo o mundo e pelos liturgistas, sobretudo por aqueles que trabalham em liturgia nas escolas de liturgia da igreja, porque ele volta àquilo que é a nossa grande tradição desde o século XVI, que é termos um único rito, no caso da Igreja do Ocidente, né, o rito latino. Tem outros ritos, mas a maior parte das igrejas, mas não termos, vamos dizer assim, como eu falei, né? Nós temos uma mesma paróquia, nós estarmos celebrando o segundo domingo da Páscoa, na missa das 8, e na missa das 11 nós estamos celebrando outra liturgia no sentido de textos bíblicos, orações. Então, esse motu próprio, ele vem com esse impacto bem importante e querendo superar o conflito. Acho que isso é importante, né? E expressar sempre a linguagem de unidade da igreja. Exatamente. Que não pode ser quebrada. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente. De volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, com a temática litúrgico ou não litúrgico, a beleza da oração do povo de Deus. Nossos convidados, o Padre Marciano Guerra e o Leandro Ávila. Ávila, qual o caminho para uma liturgia mistagógica, isso é, que nos conduza ao mistério de Cristo, no memorial da sua paixão, morte e ressurreição? Bom, acredito que é esse caminho de colocar Cristo no centro. A gente vê, o Padre Marciano mesmo falava desse caminho, né, arquitetônico da liturgia. Hoje, a arquitetura de uma igreja nos chama não mais a colocar Jesus lá no fundo da igreja, mas no centro. E aí a gente pensa mesmo dentro dessa ideia do rito tridentino, do rito em latim, né, mesmo que eles se virem para o fundo da igreja, eles vão estar ainda no centro. E isso é muito interessante, porque Cristo é o centro. E o Papa Francisco, na carta Desideri Desideravi, ele salienta muitas vezes, nós não estamos fazendo e vivendo uma representação. Cristo disse, eu sou o pão, eu sou o vinho. Então, isso é bom de a gente diferenciar de que a gente vive uma igreja em Cristo, onde não é uma representação. A liturgia não é uma representação da Santa Ceia, ela é a Santa Ceia. Nós não vivemos uma Santa Ceia, nós vivemos o memorial da mesma ceia de Cristo, né, onde o altar do sacrifício e a cruz são o mesmo lugar, o mesmo madeiro. E ele mesmo ele se faz sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. Então, pode falar, Padre Marcelo. Não, exato, é de que a gente, quando eis o mistério da fé, nós celebramos a vida de Jesus. Então, cada missa e cada experiência litúrgica é uma extensão da vida de Jesus ao longo de toda a história, dos seus atos e das suas palavras. É a participação na vida de Jesus. É isso que significa que a gente deve celebrar não como a gente está numa reunião do condomínio ou talvez mesmo de um movimento de igreja, né? Certo, né? A celebração ela tem um caráter, né? Tem a nossa querida
Adélia Prado, né, e ela dizia muito da liturgia também como uma poesia, né? Por isso a beleza, né? O modo de eu caminhar, né? Se eu estou indo trabalhar, eu tenho um modo de caminhar. Se eu estou indo, se eu estou correndo da chuva, é um modo de caminhar. Mas se eu estou entrando numa procissão de entrada, quer dizer, como que eu caminho, né? Quando eu ergo as mãos no Pai Nosso, né? Por exemplo, né? Quando toda a Assembleia ela ergue as suas mãos, ela mostra, né, através desse gesto o quanto ela se coloca diante de Deus, né? Como o seu corpo reconhecem a presença de Deus. O corpo ali, né? Reza. O corpo reza. Na liturgia, todo o rito é corpo, né? Nós sentamos, nós levantamos, nós ajoelhamos. O sacerdote apresenta, é gesto. Nós olhamos, né? Todo o nosso corpo está aí. E essa questão do olhar também é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê na hora da apresentação, muitas vezes pessoas que baixam o olhar. Não, a gente tem que olhar para Cristo, porque é Ele que é apresentado e Ele é o centro. E toda a liturgia da Santa Missa nos chama a isso. Se a gente vai ver lá o que nos é chamado a cantar na liturgia de entrada. Tu vai ver no missal, ele diz, é preciso que se congregue toda a comunidade em torno do mistério que é celebrado. Então, quando a gente estamos juntos e somos comunidade, nós não estamos num ônibus, né? Porque às vezes parece que a gente entra num ônibus, senta todo mundo um atrás do outro, e o motivo da gente estar ali é o fim da missa. Termina a missa, a gente desce do ônibus e vai para casa. Fica escondidinho num banco lá atrás, né? Não, a gente está ali para estar em comunidade e celebrar em comunidade. E uma das coisas que eu sempre me vigio muito como ministro de música ou como ministro da Eucaristia, no ato de estar servindo, não importa como, é de não ficar só no serviço. Eu sou parte, eu tenho que viver. Eu tenho que viver o ato penitencial, eu tenho que viver o glória, eu tenho que viver o ofertório, eu tenho que rezar com cada momento, senão não teria sentido. E eu acho que a pergunta é respondida exatamente como viver a mistagogia, o mistério de Cristo na liturgia, vivendo aquilo que a gente é chamado a viver em cada momento. No caso do Ministério de Música, mas também tem a ver, poderíamos falar da presidência. Por exemplo, se eu preparei os cantos, se eu estou preparado, Sim. se eu conversei, se a gente fez um encontro, se a gente está seguro, eu sei que após o canto de comunhão, poderia ser, mas vamos pegar, após o santo, nós vamos ter a prece eucarística, mas vai ter o canto de comunhão. Eu já escolhi. Sim. Eu não vou ficar ali passando o livro, decidindo na hora, me comunicando com os meus colegas. Batendo folha que vai. Uma das coisas então, que eu estou acompanhando a prece eucarística. Eu estou rezando, eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer depois. Como eu estou ouvindo as leituras, eu não posso estar preocupado com a homilia que eu não preparei, né? Que pode Sim. acontecer eventualmente também. Mas eu também estou... eu estou rezando, vamos dizer assim, o mais importante, talvez é dizer assim, o mais importante é que a gente possa rezar, celebrar, né? E é isso que o povo, quando vem, também deseja de quem serve, né? Uma experiência de oração, né? Às vezes é entrar no ônibus e ficar no fundo, mas aí por isso o rito, o canto, as monições que são feitas, as pequenas falas que o padre faz, o modo de... precisam de algum modo envolver toda a Assembleia para a oração. A celebração precisa ser harmônica. Harmônica. Né? Ela não pode, por exemplo, leitores que possam ter lido o que vão proclamar, né? Que possam se preparar, que não devam ser escolhidos aí de última hora, né? É interessante, às vezes a gente pensa porque a gente... não, mas eu até falava nisso no curso. Eu canto só na missa. Não, então tu canta para o Deus do universo. E isso é cuidados da preparação. Que nem eu trabalhei muito isso no curso também, de que é a questão, o ministro de música, mas não só ele, qualquer um dos ministros, leitores, o sacerdote. Nós somos ministros do gesto, nós somos ministros do canto, da fala e do silêncio. Então, é muito interessante que a definição de som e a definição de ruído. Por exemplo, quando a gente se canta, a gente tem... A música é a produção de sons de forma harmônica com espaços de silêncio.
Isso é música. Um som ininterrupto, ele é ruído. Um brrr. Então, a gente, como ministro de música, a gente é ministro do som, do belo, mas também do silêncio. E quando a gente está conversando ali na hora da missa, afinando o instrumento segundos antes da missa, ou o ministro da Eucaristia lá atrás do padre conversando um com o outro, até com uma risadinha, isso produz ruído. Sim. Isso é ruído, porque atrapalha a assembleia de bem viver o silêncio, de bem viver a profundidade do mistério. Então, todos nós, como, principalmente quem é ministro de algo, ou mesmo sacerdote que está presidindo, se nós não estamos vivendo bem a oração, a gente produz ruídos que atrapalham a celebração. Perfeito. E aí a pergunta ao padre Marciano. Tratando-se de normas litúrgicas e canônicas sobre a celebração da Eucaristia, sobre como também, como se preparar, o que a liturgia prevê também, né, oficialmente, onde é possível buscar informação? O que é a chamada Instrução Geral do Missal Romano? E quais outros documentos podem nos ajudar a buscar esta informação sobre as celebrações e como nos prepararmos melhor para celebrar a Eucaristia? O convite, talvez, para quem nos acompanha, a gente sabe que tem os colegas padres que acompanham, pessoas que participam, catequistas, tanta gente que acompanha o nosso programa, este programa, né? As coisas não são... É muito importante cuidar para a gente, até o Leandro dizia isso antes de a gente começar o nosso programa, né? Cuidar com o pode, não pode, o é ou não é. A gente precisa buscar um aprofundamento. As coisas têm sentido e têm regras, sim, e a gente precisa buscar. Então, você citou, por exemplo, a Instrução Geral do Missal Romano. No livro litúrgico, né, no missal, nós temos, antes de começar ali as orações, do tempo do advento, do Natal, etc., né, nós temos uma instrução, que é um texto onde tem a teologia da missa e também algumas normas. A maioria das normas estão ali. Claro que não tem como estar ali toda a performance ritual, que a gente diz assim. Se eu, para batizar, erguer 10 centímetros para jogar água, ou se eu erguer 30 centímetros, não está dito ali, né? A distância que as mãos do padre devem estar do corpo quando ele diz oremos, né? Não está ali, mas ali tem o sentido de tudo aquilo que nós fazemos. Até que o nome é regras gerais, né? Exato, Então, o modo de fazer é o quê? Buscar, né? Claro, se alguém disser hoje, quem nos acompanha, começo por aonde? Gostei do programa, me senti... Quero estudar um pouquinho. Então, a Desidério Desiderável é um bom começo. É um ótimo começo, então pode-se pegar na internet, no site do Vaticano, pode-se comprar, é baratinho também. Depois, Instrução Geral do Missal Romano. É esse texto que está no início do missal. Ali tem muitas informações, textos, o sentido, por exemplo, né? A gente às vezes reza a oração eucarística, que tem o prefácio, o santo, depois a invocação do Espírito Santo, o memorial, né? Na noite em que ia ser entregue. Tem ali a explicação da profundidade desse texto. Então, acho que daria para começar por aí. É uma boa indicação. Depois, claro, para quem gosta mais, vai buscando, com certeza a gente sabe que tem coisas na internet também, muita coisa boa na internet. Sempre cuidar para que não seja aquele pode, não pode, ou as pessoas iluminadas que descobriram não sei o que, e aí jogam fora tudo que foi feito porque elas descobriram a grande informação. A gente falou antes sobre o Pai Nosso, né? Então agora circula essa informação, talvez quem nos acompanhe, de que não se ergue as mãos na hora do Pai Nosso, que isso é um gesto exclusivamente do presidente da celebração. Não é deste modo, né? Não é desse modo. A Assembleia, quem participa, também eleva as mãos. O gesto acompanha o corpo, né? E o missal fala de que o povo tem que estar de forma piedosa. Exato, né? Então, mas não diz isso pode
E isso não pode, né? Exato. Então agora sim, a gente cuidar para não seguir só pessoas iluminadas que elas descobrem elementos e querem. Agora tem coisas interessantes, por exemplo, que a gente tem descoberto e que está entrando cada vez mais dentro da nossa comunidade. Vou dar um exemplo bem concreto, que às vezes quando a gente dá curso de liturgia ou acessória, o pessoal sempre pergunta. Por exemplo, rezar a oração do Por Cristo, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então a gente vai entendendo que existem orações que são presidenciais e que quem preside, o padre, ele reza em nome de toda a Assembleia. E é também um diálogo que a comunidade responde com o amém. Neste caso, a comunidade que está rezando, a Assembleia, ela reza em silêncio. E reza através das palavras do sacerdote que está pronunciando a oração eucarística e responde o amém. Então existem normas, não é que não existe, não, existe a normativa, né? Mas é interessante, né, padre? Desculpa ali. Sim. Mas essa questão do entender que não é simplesmente pode por não pode ou não pode porque pode. Não. Quando pode ou quando vai ter escrito por que a gente tem que viver e vai ser um aprofundar-se no sentido daquele momento. Não simplesmente um pode por não pode. Aí a gente cai num risco muito grave. Sim. De botar... Do legalismo. Né? Do rubricismo. E sempre a caridade é superior à lei. A gente vê, às vezes, a arrogância nisso, né? Porque aí eu posso... Agora eu faço certo... E, de repente, aquelas pessoas de fé que sustentam a sua vida com a Eucaristia e que talvez nos gestos litúrgicos ou no modo de se colocar, pode ser que cometam algum, nesse sentido, façam não exatamente aquilo que a teologia daquele rito expressa, mas a gente tem que ir com calma, é muito importante. Por exemplo, né, a gente sabe que as flores de plástico, elas não são... melhor expressão da vida que é celebrada na Eucaristia. E da verdade que é celebrada. E da verdade do sinal. Agora, eu chegar de um dia para a noite e colocar fogo em todas as flores de plástico que estão na igreja... Pecamos na caridade. Agora, eu também dar passos com a minha comunidade, né? Então... A instrução geral é um subsídio, a nossa Desidério Desiderave, procurar também estimular junto com as lideranças da paróquia, com o padre, né, a formação litúrgica. Com certeza isso é uma tarefa de todos nós. E certamente a igreja também está muito atenta, a igreja enquanto instituição, né, própria CNBB, está encaminhando, né, encaminhou a Santa Sé a revisão do novo missal no mês de dezembro, né? E a partir disso nós também, enquanto igreja no Brasil, teremos um novo manual, né? Um novo missal para celebrarmos melhor, com textos revisados. O que a gente poderia falar disso, Padre Marciano? O missal, ele foi publicado nos anos 70, né? E ele vai sendo atualizado com sutilezas, né? Então nós estamos na 3ª edição do Missal Romano e as mudanças, elas não são tão grandes, mas neste ano agora, de 2023, nós teremos, chegando nas nossas paróquias, comunidades, uma nova tradução do Missal. Vou dar um exemplo, né? O Papa João Paulo II, ele foi canonizado após esse período. Então, as orações para nós podermos celebrar João Paulo II vão entrar nesta nova tradução que não estava antes. Então, é uma atualização de alguns aspectos, até formais, exteriores, algumas palavras que mudam. Então, isso significa que a liturgia ela é viva, né? E que ela vai se atualizando também na sua linguagem. Por isso, a recepção do novo missal também será uma oportunidade de formação litúrgica muito boa nas nossas comunidades e paróquias. Ótimo. Nós vamos concluindo este programa Razões da Fé, essa abertura, esse primeiro programa abordando a questão litúrgica também, a formação litúrgica do povo de Deus também para celebrar bem. Ao passo que agradecemos ao Padre Marciano pela presença, o Leandro Ávila aqui do Santuário de Caravaggio pela ajuda de sempre, pela sinodalidade no trabalho que a gente tem também na comunicação, ao Emanuel Rodrigues, nosso seminarista que nos ajuda com a gravação do podcast, ao Paulinho da técnica da Rádio Miriam Caravaggio.
Até o próximo domingo. Fiquemos bem.